Paradigmas da saúde. Será que se eu não comer nada de manhã, eu vou me sentir mal? Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paulo Candé, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. E caso você não saiba, a gente tem uma playlist aqui no canal chamada Paradigmas da Saúde. E hoje aconteceu uma situação muito interessante que me motivou a fazer mais esse vídeo aqui para a nossa playlist. Hoje pela manhã, como eu sempre faço, eu saí para correr em jejum, como eu sempre faço. E quando eu concluí a minha corrida, eu ia atravessar uma rua, aí eu parei para os carros passarem e se aproximou de mim uma moça e ela comentou assim que iria ao banco e como ela tinha comido uma maçã antes de sair de casa, ela estava preocupada se aquela maçã seria o suficiente para ela não se sentir mal enquanto estivesse no banco. Agora, veja que coisa curiosa. Esse, sim, é um grande paradigma da saúde que as pessoas ainda hoje carregam. E eu vou ensinar a vocês por que é que isso é um paradigma. Veja bem, e eu tenho certeza que nesse momento deve alguém estar dizendo assim: tá, professor Paulo, mas isso acontece comigo. Se eu sair de casa e não comer nada, eu vou me sentir mal, eu vou passar mal na rua. Na realidade, você passa mal não é porque está em jejum, e sim por uma coisinha chamada síndrome de Hersheimer. Agora complicou, não é? É o seguinte, no Brasil, e principalmente aqui no Nordeste, as pessoas se habituaram a fazer o seguinte: tem que comer de manhã. E aí entra outro paradigma, que é programado na nossa mente desde pequeno. Você deve estar lembrado quando você era pequeno, ia sair de manhã para o colégio, e você ouvia ou a sua mãe ou a sua avó dizendo coisas do tipo: menino, não vai sair sem comer não, hein? Vai passar mal. Ora, a gente já falou muito aqui no canal sobre programação mental. E essa é uma das programações mentais que boa parte dos brasileiros sofre quando ainda é criança. Mas acontece uma coisa: existem pessoas que, mesmo recebendo esse tipo de programação, iam para o colégio, não comiam nada e ficava de boa, não passava mal, estava tranquilo. Vamos entender agora uma segunda camada desse paradigma, que diz respeito à síndrome de Hersheimer. Então, a primeira camada do paradigma está relacionada à programação mental que é feita desde pequeno. A segunda camada diz respeito à síndrome de Hersheimer. O que é isso? O nosso cérebro é viciado em glicose. O nosso cérebro, ele sempre busca prazer rápido e imediato. Isso por quê? Porque o nosso cérebro adora glicose. E quando você dá glicose para o seu cérebro, você está dando o que para ele? Recompensa. Então, se você, por exemplo, vai comer um doce, a ingestão daquele doce traz uma sensação de satisfação, porque você está dando para o cérebro uma recompensa na forma de glicose. Então, se desde pequeno você habitua o seu cérebro a estar recebendo glicose logo pela manhã no início do dia, é isso que ele vai começar a exigir de você para o resto da sua vida. Ah, professor, mas quando eu era pequeno, a minha mãe não dava doce para mim. Sim, mas veja o que foi que eu disse, que o nosso cérebro, ele sempre vai buscar recompensa através da glicose. Então veja, quando você era pequeno, aí você ia comer de manhã, por exemplo, a sua mãe te dava para comer, por exemplo, o pão. O que é pão? Carboidrato. O carboidrato no seu organismo se transforma em quê? Glicose. Ou então ela não te dava pão de manhã, mas te dava bolo. Bolo o que é? Carboidrato. O que é que acontece com carboidrato quando chega no seu organismo? Se transforma em glicose. Aí você ia para o colégio. Chegava lá, assistia às aulas, quando dava a hora do recreio, tinha o lanche. Normalmente, o que é que você comia no lanche? Biscoito.
Biscoito o que é? Carboidrato. Lá se vai a glicose de novo. Tá entendendo? Então o que acontece? À medida que você vai crescendo, você vai acostumando o seu cérebro a sempre exigir recompensas rápidas na forma de carboidrato que vão se transformar em glicose. Tá entendendo agora? Tá, professor Paulo, mas e onde é que entra aí a síndrome de Hersheimer? É simples. Quando você habitua o seu cérebro a receber glicose e você não dá, ele começa a te dar certos sinais para dizer a você que ele quer glicose. Então, o conjunto dessas reações é chamado de síndrome de Hersheimer. É quando você tem aquela sensação de fraqueza. Olha o que é que eu disse, sensação. Não é que você realmente está se sentindo fraco, é simplesmente uma sensação. Tem pessoas que começam a se tremer, ficar tonta. Todos esses são efeitos da síndrome de Hersheimer. Mas e aí, fazer o que quanto a isso? Simples. Experimente fazer uma coisa muito simples. Quando você começar a se sentir assim, faz o seguinte: toma um copo d'água. Sabe por quê? É uma coisa muito simples. No nosso cérebro, o centro da fome e o centro da sede, que claro, são centros diferentes, eles são muito próximos um do outro. Então, é por isso que muitas vezes uma pessoa sente sede e tem a impressão que é fome. E eu repito, por que é que isso acontece? Porque o centro da fome e da sede são muito próximos um do outro. Então, muitas vezes, de fato, a pessoa ela confunde sede com fome. Isso é um fato. Mas experimenta fazer isso da próxima vez que você sentir que está passando mal porque não comeu de manhã. Faça isso, simplesmente tome um copo com água. Simples assim. E você vai perceber que, como um passe de mágica, vai sumindo, vai desaparecendo com o tempo. Por quê? Lembre que quem tem que mandar em você não é o seu cérebro, é a sua própria vontade. Começa a entender que quem manda é você e não seu cérebro, você vai ver que você vai começar a se tornar dono da sua saúde. Você conhecia isso? Você já tinha ouvido falar na síndrome de Hersheimer? Bem, se você acompanha o nosso canal, claro, você já ouviu falar aqui. Então, começa a praticar isso. E mais do que isso, sabe uma coisa legal que vale a pena você praticar? O triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. Quando você curte, você diz ao algoritmo do YouTube que este vídeo aqui é relevante. E, portanto, o próprio YouTube começa a recomendar esse vídeo aqui para outras pessoas e vai alcançar tantas outras pessoas que estão necessitando desse tipo de conteúdo. E quando você comenta, você está me estimulando a fazer mais e mais conteúdos que vão ajudar outras tantas pessoas que precisam desse tipo de conhecimento. Agora, se você quiser avançar mais ainda, você pode entrar em contato com a gente e agendar a sua consulta, onde nós vamos tratar da sua saúde de forma 100% natural. Porque, afinal de contas, esse é o nosso propósito de vida. Trazer alegria para as pessoas através da retomada do controle delas da própria saúde. Então, entre em contato com a gente, marca a sua consulta. Você pode fazer isso através do nosso e-mail ou então do nosso WhatsApp, que você vai encontrar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Ou então, caso você queira tirar alguma dúvida a mais, você pode colocar a sua indagação, a sua pergunta, ou aqui embaixo nos comentários, ou então lá na nossa comunidade do Telegram, que você também pode encontrar o link para acessá-la, também aqui embaixo na descrição, tá bom? Então eu te desejo um maravilhoso, um fantástico e muito abençoado dia, e que Deus, o dono da minha vida, deste canal e do meu trabalho, nos abençoe. Para você, saúde física, mental e emocional, muita, muita paz. Tchau, tchau.